Olá, boa noite. 2 homens são presos com arma e munições em Patos de Minas. Assalto a ônibus da BR-365 termina em morte de militar da aeronáutica que reagiu. Dia Internacional da Mulher é comemorado com muita disposição por grupo que participa de aulas de vôlei. Câmara Municipal homenageia mulheres que se destacam na sociedade patense com a entrega da medalha Coraci Afonso de Castro Alves. Aposentado denuncia foco do mosquito Aedes aegypti em Patos de Minas. E falta de saneamento básico contribui para a proliferação de doenças. Federação Mineira adia a partida entre Mamoré e Uberaba. O time viajou hoje para o confronto contra o Formiga. Fora das 4 linhas, surpresa, Beto Ribeiro renunciou ao cargo de presidente. Você vai conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos de Minas e região. Empresas que contribuem com o FIA ganham certificado de empresa solidária. Você vai ver que produtos industrializados e o açúcar podem prejudicar a saúde. E você ainda vai conferir os inúmeros benefícios do vinagre. Agora no NTV News. Fiquem ligados. Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e a Câmara Municipal de Patos de Minas fez uma sessão especial no Teatro Leão de Formosa para homenagear personalidades patenses. São mulheres pioneiras, trabalhadoras e lutadoras que se destacam na sociedade patense pelo exemplo de vida. A medalha de mérito Coraci Afonso de Castro Alves foi criada há 19 anos pela Câmara. Em 1911, a Unesco, Organização Mundial para a Educação, Ciência e Cultura, instituiu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Desde então, todos os anos são celebradas as conquistas que as mulheres vêm alcançando ao longo dos anos. A medalha de mérito Coraci Afonso de Castro Alves veio para selar essas conquistas e homenagear as mulheres que se fazem importantes, não só no lar, mas também no mercado de trabalho. Essa medalha é entregue todos os anos, né? Esse ano será entregue para 15 mulheres, né? Que destacaram em Patos de Minas, que se destacam. Homenageando essas 15 mulheres, nós estaremos homenageando a todas as mulheres de Patos. A honraria foi criada em 1997, inspirada na história de vida de Coraci Alves, um exemplo de patense, idealizadora da primeira Fenamilho. Um dos autores do projeto foi a vereadora Edmeia Velar, que atualmente é a única representante feminina no parlamento. Quando eu cheguei na Câmara, havia 20 anos que não tinha uma participação feminina. Havia essa lacuna e a mulher é muito importante. Edmeia destaca a importância desta homenagem que busca não só valorizar o papel da mulher na sociedade, mas também incentivá-las a serem cada vez mais participativas. Nós que temos uma jornada tríplice, às vezes não somos reconhecidas, né? E nesse mundo, eu acho que a sensibilidade feminina, ela significa demais. E nós precisamos nos unirmos aos homens para nós fazermos um trabalho assim que vá realmente de alcance mesmo às necessidades, os problemas sociais. Tudo que eu quis na vida eu conquistei. Com certeza foi com muita luta, com muito trabalho. Eu faço tudo que um homem poderia fazer, sabe, dentro da profissão. Então acho que todo mundo tem que lutar para isso. Tanto o homem como a mulher, nós todos temos que lutar. De igual para igual, lado a lado. E não um atrás do outro na frente. Seja ela do lar, empresárias ou funcionárias públicas, todas elas tiveram uma representante na noite que foi dedicada a mostrar a importância de cada uma delas. A mulher é o esteio da família, né? Que quem é mundo sem nós, né? Está na frente de tudo, do lar, do trabalho, das empresas, da sensibilidade, né? Eu acho que é um incentivo a todas nós, enquanto pessoas, nós mulheres, né? Para que a gente possa realmente continuar com sabedoria, discernimento, acreditando que nós somos fortes e que onde queira que cada um esteja, nós fazemos a diferença. A mulher vem lutando há anos por igualdade e respeito.
Diante de tantas conquistas, elas devem ser respeitadas não só profissionalmente, mas também valorizadas no belo trabalho que desenvolvem em seu lar. A palavra mulher, ela vem de várias referências. Eu, particularmente, a minha homenageada é uma vendedora de roupa, é uma mãe de verdade. A importância da mãe dentro de casa, dentro do próprio lar, dando carinho, lutando com muito suor, né? Crescendo a cada dia, não deixando faltar o mais importante, que é o respeito, que é o carinho, com muita dignidade. E a data também foi comemorada com muita disposição por um grupo de mulheres que participam de aulas de vôlei em um clube da cidade. As aulas não se resumem apenas ao esporte, servem também para resgatar a autoestima e superar desafios. A turma da categoria Master é composta por mulheres que trabalham, cuidam dos filhos e da casa, mas não deixam de fazer presença pelo menos 2 vezes por semana no encontro marcado nas quadras. A escola de vôlei foi criada no ano de 2000 e já recebeu alunas de várias idades. Nós já tivemos aqui senhoras com 67 anos, né? Esse pessoal então mantém vivo o voleibol através, né, da prática desportiva, e elas têm um momento aqui de união, um momento de respeito, um momento de possibilidade de estar junto, né? E apesar de muitas delas terem constituído família, terem formado em curso superior e tudo, e não ter mais nenhum desafio, agora elas têm, né? Jogando voleibol, fazem competição, participam de competições. Eva é empresária. Dedica grande parte do seu dia à sua empresa e quando chega em casa ainda tem que colocar tudo em ordem e dar atenção para a família. Uma rotina um tanto quanto cansativa, normal para as mulheres de hoje em dia que têm que se desdobrar para realizar todas as tarefas que lhes são designadas. Mas ela não perde o ânimo e vê o vôlei como um momento de descontração e lazer. Como eu sempre pratiquei esporte, desde a adolescência, sempre pratiquei esporte. Então, quando eu fiquei sabendo do vôlei, eu comecei a frequentar o vôlei. E desde então eu não parei mais. E é assim, o vôlei é uma terapia, você está cansado do dia a dia, você vem para cá para dar uma relaxada, distrai, esquece os problemas de casa, os problemas que ficam todos para trás, aqui você esquece tudo. É um meio de eu estar descontraindo, sabe? Porque a minha vida é corrida demais com os filhos e casa. Daí eu venho pra cá e descarrego todas as minhas energias aqui na bola. Me sinto super bem, faço atividade física que faz bem pra saúde, né? E sem falar na energia boa, né, que essas mulheres transmitem. As aulas não se resumem apenas à arte do esporte. Serve também para resgatar a autoestima, superar desafios e aprender com as colegas que se tornaram exemplos de vida e verdadeiras amigas. Franciele se emociona ao falar da companheira que se tornou uma grande incentivadora para ela. Eu estava passando uma fase muito difícil e para mim meu problema era o maior, não ia ter solução, eu estava desesperada. E essa pessoa chegou e me contou a história de vida dela. E a partir desse momento eu passei a repensar a minha vida. E essa pessoa é a Márcia Regina. Márcia passou por várias cirurgias e ficou impossibilitada de andar por um tempo. Essa é uma guerreira. Assim que se recuperou, foi praticar o vôlei, uma paixão que ela tinha desde criança. E em alguns momentos, divide a quadra com a filha. Mulher guerreira que sensibiliza todos aqueles que conheceram seus limites e se admira pela sua força de vontade. É importante a gente aceitar os propósitos que Deus coloca na vida da gente. A gente não passa por uma coisa sem ter que passar, não. Cada um tem seu destino. Então, assim, eu fico muito feliz, Fran, de ter podido te ajudar, nem que seja um pouquinho. E eu sei que muitas aqui das minhas amigas também têm uma história de vida legal e de cabeça erguida, tocou a vida para frente. Baixar a cabeça, gente, jamais. É lutar, lutar e lutar. A quadra se tornou não só um lugar para se exercitar, mas também para compartilhar vários momentos. E todas aquelas que dividem esses instantes de alegria recomendam essa terapia. A seguir no NTV News, vamos mostrar que falta de saneamento básico contribui para a proliferação de diversas doenças, inclusive a dengue. E aposentado preocupado com focos do mosquito Aedes aegypti faz denúncia em Patos de Minas.
A dengue avança em Minas Gerais. No último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, os casos notificados, que inclui os confirmados e os que ainda estão em investigação, somam cerca de 160 mil registros da doença, com 14 mortes. Problemas antigos e ainda não resolvidos têm agravado essa situação. É o caso da falta de saneamento básico, que só deve estar disponível a toda a população em 2050. A previsão é de especialistas que alertam para o risco de proliferação de várias doenças, além da dengue. E o problema é tão amplo que até a Igreja Católica elegeu o saneamento como tema da campanha da Fraternidade deste ano, o que deve contribuir para investimentos na área. Algumas obras são urgentes. É fácil encontrar locais onde o esgoto ainda corre a céu aberto. 156 milhões de brasileiros que vivem em áreas urbanas têm acesso a redes públicas de abastecimento de água. O Sudeste aparece melhor no mapa, mas em algumas regiões, como na Vila União da Ressaca, em Contagem, o serviço não foi concluído. O atraso nas obras é um problema nacional. Segundo o estudo da CNI, seria necessário quase dobrar a média anual de investimento na área, passar de 7 bi para 15 bilhões de reais por ano até 2033. Se o país continuar com a média atual, a água só chegará a todas as casas em 2043. Já a coleta de esgoto viria em 2054, um atraso de 21 anos em relação ao prazo do Plano Nacional de Saneamento do governo federal. Haja fumacê para espantar mosquito. E o Denise, que mora na Vila Paraíso, em Contagem, há mais de 20 anos, faz um desabafo. Porque não adianta eu cuidar ali na minha casa. Mas e aqui? E o córrego? E as latas que param aí? E as garrafas que quebram e está cheio d'água? Os números do Ministério das Cidades mostram que há avanços neste segmento fundamental à saúde pública do país, mas ainda há muito a se fazer. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, 5 entre 10 brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. São cerca de 100 milhões de brasileiros. Ter ou não acesso a este tipo de serviço faz toda a diferença para afastar doenças sérias como diarreia, leptospirose e hepatite. São elas que lotam os hospitais públicos e afetam especialmente as crianças, mais vulneráveis a esse tipo de condição. E nem é preciso ser especialista em saneamento básico para entender que ambientes assim são favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável por doenças sérias como dengue, chikungunya e zika vírus. Nesse momento, por exemplo, de dengue, o resíduo sólido passou a ser uma prioridade clara. Então, às vezes, estávamos discutindo a questão da rede de tratamento de esgoto, que é importante, não perde a importância, mas temos agora uma emergência. Então, precisamos tratar do resíduo sólido, recolher o resíduo sólido, destiná-lo adequadamente, aterrar, para não produzir mais focos de mosquitos. Desde 2007, a responsabilidade por obras de saneamento está nas mãos dos prefeitos, mas a questão é mais complexa. Boa parte dos recursos para as obras vem do governo federal. Para o médico sanitarista, é preciso uma soma de esforços para evitar doenças provocadas pela falta de higiene. Se você aplica R$1 em saneamento, você economiza R$4 em tratamento. Então, até como negócio, é um ótimo negócio. O fator de 4 quando você aplica em saneamento. Então, nós não podemos esquecer isso, mesmo que às vezes o esgoto fique enterrado, isso não traga grande possibilidades eleitorais nem de voto, nós não podemos esquecer que 1:4 é um índice muito bom e nós devemos realmente aplicar em prevenção. E prevenção é vacina, prevenção é saneamento, prevenção é alimentação, prevenção é renda, prevenção é habitação, é educação e é dessa maneira que o país tem que caminhar se realmente quiser ser um país de primeiro mundo. No seu último balanço epidemiológico, a Secretaria da Saúde de Minas confirmou os 5 primeiros casos de chikungunya e investiga o que pode ser a primeira morte causada no estado.
Apenas neste ano, já são 47 registros de Zika confirmados em gestantes. A morte, que pode estar relacionada à chikungunya, é de uma gestante de Contagem que contraiu o vírus. Ainda se investiga se a morte foi de fato causada pela doença. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que uma vacina contra o vírus Zika pode chegar tarde demais para ter um impacto real na atual epidemia na América Latina. No entanto, o diretor do Instituto de Pesquisa Brasileira, Butantan, Jorge Calil, disse que o processo será lento. Na reunião que juntou especialistas e representantes dos países afetados, os cientistas definiram como prioridades o desenvolvimento de testes de diagnóstico, a produção de vacinas para mulheres em idade fértil e a criação de instrumentos de controle vetorial que permitam reduzir a população de mosquitos. De acordo com a OMS, 67 empresas e instituições estão atualmente empenhadas em produzir testes, vacinas, medicamentos e produtos para controlar o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus Zika. Até o momento, nenhuma vacina ou medicamento foi testada em humanos. E o vírus da Zika, assim como outras doenças, é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Para acabar com ele, é importante estar atento. Mas um aposentado em Patos de Minas faz uma denúncia de foco do mosquito no bairro Sebastião Amorim. O aposentado João Antônio está preocupado com a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Eu estou preocupado e os governos estadual e federal estão, porque é tanta doença que um mosquito transmite que eu não sei nem enumerar todas elas. Segundo ele, alguns canos de placas de sinalização que estão localizados no bairro Sebastião Amorim estão acumulando água e se tornando um ambiente propício para a reprodução do mosquito transmissor. Esses canos que fixam a placa das paradas de ônibus que juntam água. O aposentado já procurou o programa de combate à dengue até o Ministério Público para que o problema fosse resolvido. Mas, segundo ele, nenhuma atitude eficaz foi tomada. Ele pede que as autoridades resolvam o problema. Eu reclamei em vários órgãos da administração pública, estadual e municipal. E eles não tomaram uma decisão eficaz. Eles falou para o promotor do meio ambiente que colocou larvicida. Eles vão ter que colocar larvicida aqui o ano inteiro, de 15 em 15 dias, pelo menos. E eu não quero uma decisão paliativa. Eu quero uma decisão eficaz, né, e definitiva. E eu propus a eles lá que enchesse os canos de areia. Eles não mandam o pessoal botar areia nos pratinhos nas casas? E por que eles não põem nos canos onde junta água? Depois do intervalo, tem a previsão da meteorologia para Patos de Minas e região. Assalto a ônibus na BR-365 termina em morte de militar da aeronáutica que reagiu. Outras pessoas ficaram feridas. E empresas de Patos de Minas que contribuíram com o FIA recebem um certificado de empresa solidária. A presidente Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que permite a ampliação de 5 para 20 dias da licença paternidade. A proposta foi sancionada sem vetos e faz parte de marco regulatório dos direitos da primeira infância. A medida também é válida para casos de adoção de crianças. Diversas empresas de Patos de Minas receberam hoje pela manhã o certificado de empresa solidária. Todas elas contribuíram com o FIA. O dinheiro arrecadado é destinado a instituições assistenciais em Patos de Minas. O evento aconteceu no auditório da CDL. O certificado e o selo que Nisair, representante de uma firma patense, recebeu pelas doações da empresa ao Fundo da Infância e Adolescência, ficarão em local de destaque. Que as pessoas divulgando essa participação, outras pessoas também vão se inspirar e querer participar, né, de uma causa tão importante e que não custa nada, é só uma transferência, né, deixar de mandar para o governo federal e ser utilizado diretamente na nossa cidade. Na manhã desta quarta-feira, 94 empresas,
26 contabilistas e 10 parlamentares receberam o certificado Empresa Solidária, por terem repassado uma parte de seus impostos de renda para algumas instituições da cidade através do FIA. Militares da polícia receberam a certidão. Cada policial, cada companheiro nosso de trabalho tem a possibilidade de fazer essa doação ao FIA. E o papel da gente é exatamente a divulgar essa possibilidade e fomentar para que eles possam realmente trazer esse recurso para dentro das entidades beneficiadas pelo FIA aqui em Patos de Minas e possam auxiliar, né, na melhoria da qualidade de vida de nossa cidade. A entrega aconteceu no auditório da CDL. Segundo o promotor da Infância e Juventude, Dr. Paulo Henrique Delicoli, foram mais de R$600 mil arrecadados no ano de 2015. Já faz parte, né, da rotina do Fundo da Infância e Adolescência, do Conselho Municipal, realizar essa entrega de certificados para empresas solidárias, para os contabilistas solidários, os parlamentares solidários e as entidades solidárias aqui de Patos de Minas, que aderiram ao programa de renúncia fiscal, ou seja, que estão se empenhando para destinar uma parte do imposto de renda devido ao Fundo da Infância e Juventude. Então, esse período é um período estratégico, porque agora, né, já iniciam as declarações de imposto de renda e existe ainda a possibilidade de direcionar até 3% do imposto de renda devido no ano de 2015, agora no ato da declaração. Então, nós estamos também sensibilizando os contribuintes do imposto de renda para que faça esse repasse ao Fundo da Infância e Adolescência de Patos de Minas e possa ampliar essa rede de proteção social através das entidades do terceiro setor, as entidades não governamentais que desenvolvem trabalhos importantíssimos aqui em Patos de Minas. Essas doações são de grande importância. Várias entidades de Patos de Minas só conseguem se manter graças aos repasses feitos ao FIA. Em nome de todas as entidades, nós somos hoje três entidades agraciadas a receber esses recursos do FIA. E esse recurso, para nós, né, lá na Casa das Meninas, eu digo Casa das Meninas porque é onde eu conheço bem, mas todas as entidades com certeza, é um recurso que vem somar, né, e que vem assim, nos fortalecer a fazer um bom trabalho com as crianças e adolescentes que é aqui mesmo da cidade de Patos de Minas. Segundo membros do Conselho, o número de doadores cresce a cada ano, mas um grande valor ainda poderia ser arrecadado para o Fundo da Infância e Adolescência de Patos de Minas. Paulatinamente vem aumentando o número de contribuintes, né, que aderiram à participação do Fundo da Infância e Adolescência, destinando os recursos para o FIA. Nós estamos aí sistematicamente tentando fazer essa divulgação, esse esclarecimento. Hoje nós tivemos o privilégio de contar com o Juliano, que é chefe da Receita Federal aqui de Patos de Minas, que atestou a idoneidade desse ato, né, desse ato tributário, dizendo que isso não representa risco para que o contribuinte que tenha optado em destinar esse recurso ao FIA caia na malha fina, que é uma preocupação de muitos contribuintes, de tal sorte que nós acreditamos que esse número tende a crescer e existe uma grande possibilidade de batermos o recorde do ano de 2014, que nós chegamos a quase R$850 mil. Né, o valor acumulado do ano de 2015 durante o exercício fiscal, né, mais o que se espera receber agora de março a abril, permite a gente acreditar que nós iremos superar a marca do ano anterior. De homicídios no estado caiu 2,59% em 2015. Foram 4.177 mortes no ano passado, contra 4.288 em 2014. É a primeira vez que o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Social, divulga a quantidade de vítimas numa série de anos completos. Antes, os dados disponíveis expressavam o número de registros sem somar o número de vítimas de homicídios por registro. A Polícia Rodoviária Federal registrou um assalto a um ônibus de passageiros ontem à noite no quilômetro 205 da BR-365, no município de Buritizeiro, região norte do estado. Houve troca de tiros entre autores e vítima e um sargento da aeronáutica faleceu no local. Outras pessoas ficaram feridas. Ao todo, 6 bandidos foram presos.
Segundo informações do motorista do ônibus que seguia de Montes Claros para o Distrito Federal, o veículo foi abordado por bandidos em 3 carros, sendo uma picape, um Siena e uma SW4. Dentro do ônibus estava o sargento Selmo Alves Pereira, que reagiu ao assalto e disparou contra os bandidos. Houve troca de tiro entre os bandidos e o militar. O sargento da aeronáutica foi baleado e faleceu no local. Outras pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas sem gravidade e receberam atendimento médico. O autor Janei Amaral Pereira e um menor de 17 anos foram alvejados pelo sargento, mas fugiram. A fuga foi sentido a BR-040 e os bandidos que estavam na Toyota SW4 pediram ajuda aos paramédicos do ponto de apoio da concessionária da rodovia. Os 2 rapazes feridos foram socorridos e levados para um hospital em Três Marias. A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas deparou com outro carro dos bandidos, o Fiat Siena, no quilômetro 273 da BR-365, já no município de João Pinheiro. Ao perceber a abordagem da polícia, os bandidos pararam o veículo e entraram no meio do mato. Os policiais identificaram que o carro Fiat Siena está com placas de Betim, Minas Gerais, mas o veículo é clonado e é produto de furto ou roubo. Outros veículos foram apreendidos. No local do crime, foram recolhidos diversos objetos. Próximo de onde aconteceu o fato, pertences das vítimas também foram localizados. As polícias de João Pinheiro, Buritizeiro, São Gonçalo do Abaeté, Três Marias estão dando apoio à Polícia Rodoviária Federal com diversas equipes, inclusive com auxílio de helicópteros. Estão todos em rastreamento na mata para tentar localizar os outros autores. Segundo informações, outras pessoas foram presas durante a tarde de hoje. Vamos agora à previsão da meteorologia para Patos de Minas e região. Promoção! Compre seus óculos de grau, armação mais lentes e leve outra armação grátis. Vem para New Color Foto e Ótica. A quinta-feira em Patos de Minas será de sol com algumas nuvens. Há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima poderá atingir os 31 graus. O índice ultravioleta registra 7 e é considerado alto. Previsão de chuva também para cidades da região. Em Carmo do Paranaíba, a temperatura é mais amena e a máxima pode chegar aos 29 graus. Em Presidente Olegário e São Gotardo, a temperatura varia entre 18 e 31 graus. Mínima de 19 graus em Lagoa Formosa. Já em Lagamar, o dia deve ser mais quente. A máxima poderá atingir os 34 graus. A seguir, você vai ver que consumo excessivo de produtos industrializados e de açúcar pode prejudicar a saúde. E vai ver também que os benefícios do vinagre vão além da sua utilização para o preparo de alimentos. Após 4 altas consecutivas, o indicador antecedente de emprego, que avalia a tendência futura do mercado de trabalho, caiu 1,1% em fevereiro, atingindo 72,5 pontos. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que vê no recuo uma acomodação do índice. A inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a variação de preços para as famílias de menor renda, entre 1 e 5 salários mínimos, subiu 0,95% em fevereiro, ficando meio ponto percentual acima do IPCA do mês, que foi de 0,9%, que analisa a variação de preços para as famílias com rendimento de até 40 salários mínimos. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O vinagre não é útil apenas na culinária. Além de fins estéticos, ele ainda é um verdadeiro aliado para a limpeza de casa e pode ser usado para diversos fins, substituindo até produtos químicos. O vinagre é um condimento muito utilizado no preparo de alimentos devido às suas propriedades benéficas ao organismo e à sua importância na alimentação.
Ele é composto à base de ácido acético e possui baixo teor calórico. Ele é bem usado para temperar saladas, ele ajuda na questão de hipertensos, que não pode fazer o grande consumo de sal, então ele ajuda bastante a estar temperando e ajudando essa questão. Ele pode até ser utilizado para ajudar no processo de emagrecimento e também melhorar o aspecto da pele. O seu consumo deve ser sempre moderado. Os vinagres de maçã, de uvas, de frutas, eles são ricos, eles são antioxidantes, né, as frutas, eles passam por essa fermentação, então ajuda no envelhecimento celular. Então tem toda essa questão, prevenção para quem tem às vezes hipertensão e também para prevenir a diminuição do sal. Tem vários benefícios o vinagre. Então não tem uma quantidade assim estabelecida de vinagre por dia, mas no máximo sim, falam que uma colher de sopa por dia já está ótimo. Existem diversos tipos de vinagre disponíveis no mercado. A maioria deles tem um preço acessível, que varia de R$ 2 a R$ 30. E a procura aumenta a cada dia. O balsâmico, ele é um pouco mais caro, mas ele tem uma acidez melhor e ele é melhor aceitável, ter um gosto adocicado para temperar saladas. É um dos mais saudáveis. Mas o vinagre de maçã é muito bom, saudável, tem um preço mais acessível. A gente vende bastante. Assim, ele na verdade ele tem uma série de benefícios, né? Ele é diurético, o pessoal busca muito para emagrecimento, diabetes também, que ele abaixa o nível de glicose. Para quem malha também, ele aumenta a rigidez, a musculatura, a articulação. Também para cãibra, o pessoal tem buscado bastante. Além de dar mais sabor a diversos pratos, o vinagre também pode ser utilizado no trabalho de limpeza de pisos e tecidos. O branco, por exemplo, quando diluído em água, é uma ótima solução para amaciar as roupas. Ele tem esse ácido acético que ajuda na questão de desinfecção. Lembrando que é um produto que não tem misturas químicas, então tem menos agressão. Pode estar usando como amaciante de roupa, que a pessoa que quiser fazer o teste em casa, coloca a roupa na máquina, né? Coloque ele naquele compartimento que colocaria um amaciante, coloca 100 ml. Se não tiver aquele compartimento, pode diluir naquela última água. Aí, na hora que colocar a roupa no varal, vai ficar com um pouquinho de cheiro, mas assim que vai secando, esse cheiro vai saindo e a roupa fica bem macia. O vinagre ainda pode ser utilizado no processo de asepsia de alimentos. Que são usados muitas vezes, tem gente que lava o frango com ele, pode estar higienizando algumas hortaliças, lembrando que para matar as bactérias precisa da água sanitária, mas pode estar colocando também porque tem uns bichinhos que só o vinagre mata. Segundo a nutricionista Lohane Versiani, o ácido acético é o grande responsável pelas multitarefas do vinagre. Mas para que ele permaneça em boas condições de uso, é necessário armazená-lo em local adequado. Ele, na prateleira que vocês acham no supermercado, ele não está sob refrigeração. Mas assim que ele abre, tem que ser guardado na geladeira. Não é nem em local fresco, só na geladeira, porque lembrando que ele é ácido porque ele passa por uma fermentação de bactérias. Se ele ficar fora da geladeira, essas bactérias vão estar fermentando mais, pode ter maior fonte de contaminação. Então, na geladeira. Eles caem facilmente no gosto, principalmente das crianças. Mas o consumo excessivo de refrigerantes e sucos industrializados pode ser prejudicial porque trazem alto teor de açúcar. Alimento que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro consome bem mais do que deveria. O último censo do IBGE mostra que na região sudeste, a mais populosa do país, quase 40% das crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso. E um dos responsáveis por isso pode ser o consumo excessivo das bebidas industrializadas. Para a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro consome 50% a mais de açúcar do que deveria. Esse açúcar em excesso, ele vai estimular, ele entra no organismo, estimulando a produção do hormônio, que é o controlador desse açúcar, que é a insulina. E a gente sabe que a insulina ela é um hormônio hipoglicemiante que controla a quantidade de açúcar no sangue, mas que em contrapartida ele é um hormônio que estimula também a produção de célula gordurosa.
Então ele pode levar a uma obesidade abdominal. Por ter excesso de açúcar, os refrigerantes, sucos artificiais e achocolatados devem ser evitados por adultos e principalmente por crianças. Sabia que uma latinha de 350 ml a 37 gramas de açúcar são 7 saquinhos e meio deste daqui. Se a gente medir e colocar em um copo, dá quase a metade. Se a gente imaginar que uma criança que ingira diariamente um refrigerante, ou mais de um copo, ou sucos, pode consumir mais de 350 calorias por dia ligado só a esse tipo de bebida, ela pode, no final de um ano, ter um acréscimo de até 12 quilos. A propaganda, principalmente na televisão, traz para a criança um assédio em relação à alimentação que ela não tem defesa, né? Então, às vezes, a alimentação que não é saudável vem associada ao ganho de brinquedos, né? A outras mensagens subliminares e inconscientes que ela não tem ainda arcabouço psíquico para poder lidar com isso. A publicidade considerada abusiva, direcionada à criança, está proibida no Brasil desde 2014. Recentemente, a Associação Brasileira de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas passou a orientar os associados a suspender a veiculação de publicidade direcionada ao público infantil. A suspensão vale sempre que pelo menos 35% do público alcançado por um programa tiver menos de 12 anos. A criança acaba que ela vai crescendo, se desenvolvendo e vai inserindo na sua psique o consumismo como um valor, que vai trazer aí um adulto completamente diferente, um adulto que vai valorizar o ter em função do ser. Na casa da Amanda, o açúcar nas bebidas não tem vez. A filha Beatriz, de 10 anos, adora o suquinho de laranja natural. Beatriz foi experimentar refrigerante quando ela já tinha 5 anos. Aí a questão era que esse suco de caixinha, muitas vezes vendido pra gente como uma coisa saudável, como uma coisa natural. Aí você vai buscando informações e você vê que de saudável ele não tem nada. Ali é uma concentração enorme de açúcar. Aí eu percebi que a gente podia fazer trocas inteligentes, saudáveis, para buscar uma melhoria da alimentação das meninas e da minha família como um todo. Em Minas Gerais, uma lei proíbe que o cardápio das cantinas tenha guloseimas, como refrigerantes, doces e frituras. Esta escola já adota uma alimentação saudável há cerca de 2 anos. Aqui, os sucos naturais e até mesmo o açaí ganharam vez. A questão de educar mesmo o nosso aluno. Educar a família, trazer a família junto para mostrar a importância dessa alimentação saudável para o aluno. Eu trago uma fruta, salada de fruta assim, às vezes também um biscoito, né? O suco é melhor, muito melhor do que o de caixa. Até o sabor é melhor, por causa que a gente sente o gosto da fruta mesmo. Uma alimentação saudável é sempre muito bom pra gente. A seguir no NTV News, Mamoré se prepara para jogo de amanhã contra a equipe do Formiga fora de casa. E o outro jogo que iria acontecer no fim de semana em casa foi adiado para segunda-feira. E 2 homens são presos com arma e munição em Patos de Minas. O Corpo de Bombeiros localizou nesta quarta-feira o corpo da 18ª vítima de rompimento da barragem em Mariana, na região central do estado. A tragédia aconteceu no dia 5 de novembro. De acordo com informações, a vítima, que ainda não foi identificada, estava dentro da cabine de um caminhão próximo à barragem do Fundão. 2 homens com diversas passagens pela polícia foram presos em atitude suspeita hoje à tarde em Patos de Minas. Com eles, os militares encontraram uma arma e 5 munições. Durante o patrulhamento rotineiro em Patos de Minas, policiais militares avistaram 2 homens em uma motocicleta em atitude suspeita. De imediato, houve uma perseguição. Nós estávamos fazendo uma operação batida policial no bairro Nova Floresta, quando visualizamos 2 indivíduos em uma moto.
Ao perceber a aproximação da viatura, o que estava na garupa de camisa vermelha começou a olhar para trás e o condutor acelerou a moto tentando evadir da abordagem. Nós ligamos o giroflex, as luzes da sirene e o giroflex, e começamos então o acompanhamento. Eles desceram Arthur Magalhães, sentido da Rua da Mata, pegaram a Rua Bar na contramão, desceram a Rua Três Marias, pegaram a Rua Formiga, isso também transitando na contramão, e nós conseguimos abordá-los próximo à Igreja do Rosário, onde eles perderam o controle direcional da moto, o condutor perdeu o controle e vieram a cair ao solo. Cleuton Balbino, de 20 anos, e Vander Marques dos Reis, de 32 anos, foram presos. Cleuton era o condutor da motocicleta e não possui carteira de habilitação. Com ele foi encontrada uma arma calibre 38, 5 munições intactas e um rádio Ágape. Os dois suspeitos possuem diversas passagens pela polícia. O condutor é inabilitado. Durante as buscas foi localizado na cintura dele um revólver calibre 38 com 5 munições intactas e um HT que estava sintonizado na frequência da Polícia Militar. Os dois têm a ficha bastante extensa. Vale ressaltar que ambos estão naquela prisão domiciliar. Vai ser citado no REDS aqui para chegar ao conhecimento do juiz que, com sequência, vai tomar as providências quanto a essa prisão domiciliar. O Esporte Clube Mamoré acaba de receber mais um reforço na zaga. O time viajou hoje para o confronto contra o Formiga. O outro jogo, em casa, que iria acontecer no domingo, foi adiado para segunda-feira. A mudança foi aprovada pela federação, já que no mesmo dia será realizada uma partida entre o RT e Tricordiano, também em Patos de Minas. O Esporte Clube Mamoré ganhou mais alguns dias de treinamento antes da partida contra o Uberaba. O jogo, que estava marcado para este domingo às 16 horas no estádio Bernardo Rubinja de Queiroz, foi transferido para segunda-feira, dia 14, às 20 horas. A diretoria achou por bem solicitar à federação e de comum acordo com o Esporte Clube Uberaba para que a gente transferisse esse jogo para segunda-feira. O pedido foi aceito pela Federação Mineira de Futebol, que considerou como relevante a modificação, já que as duas equipes profissionais da cidade jogariam na mesma data, quando a URT enfrenta o Tricordiano pela 7ª rodada do Mineiro. Além disso, outra alegação aceita pela federação refere-se às manifestações populares contrárias ao governo federal, que estão marcadas para acontecer no domingo. Os ingressos para o jogo contra o Uberaba no dia 14 estarão disponíveis nesta quinta-feira no estádio Bernardo Rubinja de Queiroz. Os ingressos começarão a ser vendidos a partir de quinta-feira, amanhã, né? Os valores permanecerão no mesmo preço da última partida, ou seja, arquibancada R$10, cadeiras vermelhas 20 e nas cadeiras verdes R$25. É um preço promocional, preço único, e a gente conclama, né, os torcedores, né, os desportistas da cidade e da região que compareçam nessa segunda-feira. Outra novidade da equipe esmeraldina é a chegada do novo zagueiro. Michel Lucas se apresentou nesta semana. O zagueiro está com a documentação em dia e será um dos possíveis escalados. Tem um jogo difícil amanhã contra o Formiga, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas vamos em busca da vitória, poder conseguir o acesso para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. O atleta de 1,92 m irá fazer parte do paredão da zaga. A meta é não deixar a bola passar. Eu vim para ajudar o professor, ao elenco, né, a conseguir aí esse triunfo, né, esse acesso aí para a gente poder ir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. A próxima partida do SAP é nesta quinta-feira contra o Formiga fora de casa. A expectativa dos atletas é trazer 3 pontos para casa. A expectativa é grande. Nós embalamos agora, conseguimos conseguir 2 vitórias seguidas. Agora é em busca do terceiro jogo seguido para chegar a segundo lugar na competição. Olha, tem notícia importante do Esporte Clube Mamoré. O Beto Ribeiro não é mais o presidente do clube. Ele entregou nesta tarde uma carta de renúncia para o presidente do Conselho Deliberativo, José Armando Rezende. Segundo a assessoria de comunicação do clube, os motivos apresentados pelo presidente são os vários desgastes, como o estado de saúde e problemas familiares. O ex-presidente ficou à frente do clube por 5 anos. Na próxima segunda-feira será realizada uma coletiva de imprensa para explicar os motivos da renúncia. Por hoje é só. Outras informações amanhã às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.